Olá! Que bom ter você aqui comigo para mais um bate-papo gostoso da semana. Se você chegou aqui agora e não me conhece, eu sou Mônica Dias e esse é o meu canal, o canal que convida você a sintonizar com energias positivas e a ser uma pessoa mais leve. E no vídeo de hoje eu vou falar como transformar a dor em amor. Será que isso é possível? O que você acha disso? Coloca aqui para mim já nos comentários o que você pensa sobre isso. Chega de sofrer, não é? Será que isso é possível? A gente já escutou a frase, quem tem dor, tem pressa. Vamos falar sobre isso hoje? Se você ainda não me segue, aproveita para me seguir. E se você gostou desse tema, curte o vídeo, compartilha com mais pessoas e com as pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo. Mas afinal de contas, como nós podemos transformar as nossas dores em amor? Qual a diferença entre dor e sofrimento? Você já deve ter escutado essa frase, a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Vamos falar sobre isso? Vamos entender um pouquinho essa expressão, essa frase. Você concorda com essa frase? A dor é inevitável e o sofrimento é opcional? Coloca aqui para mim nos comentários a sua opinião. Então vamos entender primeiro, o primeiro ponto que eu trouxe para falar, para a gente pensar, para a gente refletir, é qual a diferença entre dor e sofrimento? Então dor, né? Dor é uma sensação emocional ou sensorial, né? Desagradável, que pode ter vários níveis de intensidade. Então, dor é uma percepção sensorial ou emocional desagradável que pode ter vários níveis de intensidade. Como, por exemplo, uma dor de dente, uma dor no estômago, uma dor na torção de um pé, uma dor de uma topada numa mesa, né? Uma dor sensorial, uma dor física ou uma dor emocional, que pode ser a dor de perder alguém que se ama, a dor da perda do emprego, a dor de uma traição, do término de um relacionamento, enfim, de um trauma que a gente viveu na infância ou há bem pouco tempo, enfim, é uma dor sensorial ou emocional, que pode ter vários níveis de intensidade. E o que é sofrimento? Sofrimento é o ato ou efeito de sentir dor, ou seja, nos leva para a ação, nos leva para o efeito de um acontecimento que isso vai gerar em nós. O sofrimento ele é psíquico, ou seja, nós escolhemos a forma que vamos vivenciar aquela dor. Então, o sofrimento é a forma como nós vivenciamos aquela dor. Então, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Quer dizer que eu escolho sofrer? Que isso, mano? Você tá doida? Como é que eu vou escolher sofrer? Eu não quero sofrer. O que todo mundo tenta evitar é o sofrimento, não é? A gente quer se livrar dele, né? Quem tem dor tem pressa. Mas, como assim eu escolho sofrer? Isso não é possível. Não faz sentido. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Eu trouxe dois exemplos para a gente refletir sobre a diferença de dor e sofrimento. E por que essa frase é tão impactante, mexe conosco e nos traz para essas reflexões? Como é possível? É a forma, sofrimento é a forma como eu lido com a minha dor. Como é que eu posso conscientemente escolher sofrer? Isso é uma loucura? Então, vou dar dois exemplos, né? Eu falei no início de dor de dente, então vamos pegar uma dor física, que é uma dor de dente. A dor de dente é inevitável, ou seja, uma dor de dente pode acontecer, na verdade, eu posso evitar, não comer porcaria, não ficar com cárie, ou não, e posso ter uma dor de dente, enfim, posso evitar, talvez, cuidando da minha saúde, mas a dor uma hora chega, seja uma dor de dente, seja, né, uma torção no pé, uma topada numa mesa, ou uma dor de estômago, ela chega, ela acontece. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui de uma dor de dente. Então, tem dois tipos de pessoa.
a pessoa A e a pessoa B. Digamos que a pessoa A está num momento bom da vida dela, está tudo correndo bem, não tem nada que a desagrade. Ela está vivendo muito bem e de repente começa a sentir uma dor, né? Uma dor de dente, mas não é aquela dor insuportável, porque dor de dente ninguém merece, né? Aquela dor que está incomodando, que está vendo que está piorando. Então, o que ela vai fazer? Ela vai no dentista, vai agendar um dentista para poder verificar qual é o nível da sua dor. E a sentir dor, né, é uma droga, né, gente? A gente fica impaciente, a gente fica irritado, a gente quer se livrar da dor. Novamente, quem tem dor tem pressa, chega de sofrer. Então, essa pessoa A, ela marca o dentista porque está com muita dor, né? E vai lá, verifica, o dentista verifica que ela está com um problema num dente, vai ser preciso fazer um canal, mas que está inflamado, né? E que precisa tomar medicação, enfim, aplica medicação, dá medicação para ela volta para casa, começa a tomar remédio, incomoda ainda, né? É chato, né? Ter que ir ao dentista, né? Muitas vezes é desconfortável, né? Sentar naquela cadeira, né? Só o barulhinho do motor a gente fica nervoso, já fica tenso, né? Então ela faz todo o procedimento, sentiu dor, incomodou, enfim, reclamou, que a gente reclama mesmo, né? Enfim, mas chegou lá e resolveu aquele problema, né? Aquela dor que surgiu. Enfim, começou a tomar e foi melhorando e durante um período de tempo, digamos que seja uma semana, a dor aliviou e ela iria voltar para retornar para começar a fazer o canal, né? Enfim, passou. Digamos que eu tenho uma pessoa B, que está num momento muito difícil da sua vida, um momento que, sabe aqueles momentos que a gente vivencia, que tudo acontece na nossa vida? Tudo de ruim, parece que é uma sequência, né, de coisas que acontecem. Vamos supor que essa pessoa B está vivendo um momento muito difícil dentro da sua casa, com a sua família, com o seu marido e seus filhos. Um momento muito desafiante, não só financeiro, mas assim, de entendimento, de relacionamento. E essa pessoa está muito sensível. Ela está com a tolerância zero, ela está assim, fragilizada. E começa a sentir essa dor de dente. E essa dor incomoda, né? Então é um saco. E essa dor, né, vai aumentando e ela precisa marcar o dentista, mas ela tem medo de dentista. Então começa a ficar num processo em que existe uma dor, num processo de sofrimento mais intenso. Primeiro, porque ela está vivendo uma situação difícil na vida dela, está mais sensível. Segundo, porque ela tem medo de ir ao dentista. Então a tolerância dela é muito menor. Então ela chora, fica em pânico, não quer ir ao dentista, mas precisa marcar. E sente a dor de forma mais intensa, e é o que seria o sofrimento, né? Então vai no dentista, e toma anestesia, e começa a tomar as medicações. Aí você já viu que quando a gente começa a ficar com muito medo, com reclamação, com raiva, o que acontece? O tratamento, às vezes o remédio não faz efeito, tem que trocar medicação, dá pus, tem que voltar. E o processo dessa pessoa, a pessoa B, demorou muito mais, talvez, do que o processo da pessoa A, né? Na realidade, a intensidade do sofrimento, né, foi muito maior na pessoa B do que na pessoa A, não é? Então, a dor foi a mesma, que foi a dor de dente, mas cada pessoa tem uma percepção dessa dor, lida com essa dor de forma diferente. Então, a forma como nós lidamos com a nossa dor vai determinar se, por quanto tempo, né, nós vamos passar, né, vivenciando essa dor e sofrimento. E a sua intensidade. Ou ela pode... A forma como eu lido com o meu sofrimento pode aliviar ou atenuar essa dor. Foi o caso da pessoa B. Mas olha, gente, isso acontece com tudo na nossa vida, não é? Eu mencionei de uma dor sensorial, uma dor física, mas uma dor emocional, que é perder alguém que se ama, que é perder um emprego, que é viver uma situação de traição, é bem desafiante. Mesmo nessas dores emocionais, nós vamos lidar com as nossas dores à medida da nossa mentalidade, à medida desse filtro em que observamos o mundo. Então, a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Opcional no sentido que a forma como nós lidamos com essa dor, com esse desafio, vai atenuar ou aliviar o meu processo de sofrimento. Não é? Então, é muito importante separar as coisas e entender essa percepção.
nós percebemos que da pessoa A e a pessoa B, a grande diferença era esse filtro. Essa era a forma como ela estava encarando a realidade dela. Momentos de vidas diferentes, a forma de lidar com essa realidade, com essa dor de forma diferente. Uma tinha medo de dentista, outra não tinha medo de dentista. Isso tudo vai refletir na forma como a gente processa esses desafios, essas dores, seja ela física ou emocional, quando surgem nas nossas vidas. E de certa forma, a gente escolhe, né, como vamos passar, dependendo do que aquela dor nos causa, dependendo desse filtro, em como a gente enxergamos a nossa realidade, que é a nossa mentalidade. Então vamos pensar aqui um pouco, né, sobre isso. Quanto isso é tão profundo? Quantas dores nós carregamos nas nossas vidas, né? E dependendo do momento que estamos vivendo, dependendo da situação, elas são mais fáceis de lidar e mais difíceis de lidar ou de superar, né? Todos nós carregamos esses desafios, vivenciamos esses desafios. Por exemplo, a dor da morte, né? Ninguém está imune a ela. Todos nós um dia vamos morrer ou perder alguém que amamos, né? A partir dessa questão inevitável que é a morte. Então a morte é inevitável. E ela abraça todos nós, independente dos nossos projetos, dos nossos planos, da nossa mentalidade, daquilo que conquistamos, do nosso status, ela é inevitável. Mas cada um lida com isso de forma diferente. É lógico, né? Perder alguém que se ama dessa forma é uma situação muito difícil, a gente vai ficar triste, nós vamos sofrer. Não tem como não sofrer, né? Mas por quanto tempo vamos escolher permanecer no sofrimento? Por quanto tempo vamos escolher, ao invés de aliviar esse sofrimento, atenuar, reforçar esse sofrimento? E aqui um parênteses, antes da gente entender um pouco mais, né? O que tem a ver nossa mentalidade, a forma com que a gente lida com a nossa realidade, com as nossas fragilidades, com a forma que a gente vivencia nossas dores. Eu já vou falar mais um pouco sobre isso, mas antes de chegar nesse ponto, existe uma outra questão, a questão do sofrimento em si. Hoje em dia, a gente observa, né, que talvez a maior dor da humanidade seja, não só hoje em dia, né, mas acredito que seja uma questão, a nossa maior dor é a dor de vivenciar o sofrimento. Eu acredito muito nisso. Por quê? Porque nós fazemos tudo para evitar o sofrimento. Inclusive, nós sofremos por sofrer, por conta da crença de que não aceitamos sofrer, ok? Não aceitamos. E quando a gente não aceita, a gente atenua, a gente agrava, a gente reforça esse sofrimento. Então, o que nós vemos por aí, né, é que desejamos ter uma vida perfeita, né? A vida da propaganda de margarina, a vida da sociedade que está na revista, a vida da pessoa, de uma amiga que conhecemos, de um amigo que conhecemos que tem tantos bens, tantas casas, que aparece nas redes sociais, sorrindo sempre, feliz sempre, e nós sofremos porque acreditamos que aquelas pessoas que estão projetadas numa mídia, numa rede social, elas não passam pelas mesmas dores e desafios que passamos. Isso é um grande engano, é uma grande ilusão. E por muitas vezes nós sofremos como lidamos com uma realidade projetada que na verdade não é uma realidade. Então todos nós, sem exceção, vivenciamos desafios. Acabei de falar de uma dor, né, universal, que é a dor da morte, a dor de perder um ente querido. E todos nós vamos vivenciar, perder alguém que a gente ama. A morte é inevitável, todos nós vamos chegar, né? Vamos ter que nos despedir daqueles que amamos. Então, muitas vezes nós sofremos por sofrer, porque não aceitamos essa dinâmica da vida, que na realidade, em tese, o sofrimento e a dor fazem parte da vida. E nós sofremos porque não aceitamos que o sofrimento faz parte da vida. É possível ter uma vida equilibrada
equilibrada, uma vida mais leve, uma vida mais feliz, sim. Sim, é possível. Mas não existe uma vida perfeita. Não existe uma vida privada de desafios. E quanto mais cedo nós compreendemos que faz parte da vida, essas vivências de dor, o nosso sofrimento, a nossa dificuldade a lidar com nossas dores, mais cedo nós vamos nos libertar, principalmente desse sofrimento, que muitos de nós carregam no seu íntimo. Muitos de nós não têm sequer coragem de falar, né? Que muitas vezes vem carregado de inveja, a inveja de querer ter a vida do outro, porque acredita que a vida do outro, na vida do outro não existe desafios, não existe, né, convite à expansão, ao crescimento. É isso que a dor e o sofrimento nos traz. Então, se você puder escolher conscientemente, né, como você quer lidar com os desafios, com suas dores, com certeza você vai escolher lidar de uma forma mais leve, superar isso de uma forma mais leve, cada um com o seu tempo, né? Então, com esse exemplo da pessoa A e B, dessa dor de dente, né, em que a dor era a mesma, como a dor da perda de alguém, como a dor de uma traição, necessariamente a situação, a dor é a mesma, mas a forma como cada pessoa vai lidar com aquilo é diferente. Então é possível eu transformar a forma como eu lido com a minha dor? É sobre isso que nós estamos falando aqui, nesse nosso bate-papo. Fica comigo aqui até o final, porque eu separei quatro atitudes que vão te ajudar no seu dia a dia a lidar melhor com as suas dores. E se você chegou aqui agora, eu sou Mônica Dias e esse é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever. E nesse bate-papo nós estamos falando sobre como transformar a nossa dor em amor. Será que isso é possível? Fica comigo até o final. Então, retomando, né? Cada um vai lidar com a sua dor de uma forma diferente e é possível sim nós trabalharmos internamente para que isso fique mais leve. Enfim, mas o que isso tem a ver com a forma como eu lido com a minha realidade? O que isso tem a ver com a minha mentalidade? Bom, a minha mentalidade é esse filtro, essa lente, né, que nós colocamos no nosso campo de visão, né, que é a forma como eu enxergo a minha realidade, onde eu tenho minhas crenças, os meus padrões, tudo aquilo que eu aprendi, que eu vivenciei com a minha família, no bairro onde eu vivo, na cidade onde eu moro, né, no país onde eu moro, enfim. Isso tudo vai interferir na minha mentalidade, ou seja, essa lente, né, esse filtro para lidar com a realidade. Então, a minha mentalidade vai determinar a forma como eu lido com a minha realidade, ou seja, com o que acontece na minha vida. Não só com as alegrias, com as tristezas, com as dores que carregamos, né, e vai determinar imensamente a forma como eu lido com a minha dor, né? Se eu vou atenuar ou se eu vou reforçar essa dor. E tem uma coisa que é muito interessante nesse ponto. Será que é possível a gente chegar num ponto em que a gente não sofra mais aqui nessa realidade, nessa vida, nessa existência? Você já se perguntou por isso? Porque tantas vezes a gente fala, a gente não aguenta mais sofrer. Chega de sofrer, eu não aguento mais. Será que é possível eu não sofrer mais? Bom, essa é uma pergunta para que a gente pense e reflita, né? Eu acabei de falar que o sofrimento faz parte da nossa realidade. A forma como a gente lida com a nossa dor, né? Se a gente vai atenuar ou agravar, vai determinar quanto tempo nós vamos sofrer com aquela situação. Mas nós somos seres que estamos em expansão, que muitas vezes não temos ainda maturidade emocional em determinados aspectos, né? Então, a gente pode ter a mesma dor e cada um vivenciar isso de forma diferente, de acordo com a sua experiência de vida, de acordo com que aquilo, a sua lente de visão, com as suas vivências, né? Com a sua mentalidade, aquilo vai determinar a forma como eu vou lidar com aquela situação, não é?
Então, é muito importante que a gente entenda que a dor é inevitável mesmo. Ela vai acontecer em algum momento da nossa vida. E o sofrimento, né, de certa forma, também é. Mas por quanto tempo eu vou ficar sofrendo? O sofrimento também, porque dependendo da situação, eu vou sofrer, né? Eu vou sentir o efeito dessa dor por mais ou menos tempo. Então, mas a questão é que a gente deve se perguntar: por quanto tempo eu vou me permitir sofrer? Será que não é melhor eu buscar recursos para aliviar a minha dor? Será que não é melhor eu buscar soluções, eu buscar motivações para voltar a viver? Toda perda, toda vivência de dor nos traz para o campo do luto, não é? Nos sentimos magoados, revoltados, nos sentimos traídos, né? São tantas situações que nos trazem para essa tristeza, que nos trazem para esse momento mesmo de sofrimento, de adaptação, de compreensão daquilo que está acontecendo conosco. Então, de certa forma, o sofrimento também é inevitável em determinadas situações, mas é opcional, é a minha escolha determinar por quanto tempo eu vou permanecer nesse sofrimento. Então, quando a gente fala que o sofrimento é a forma como nós lidamos com a nossa dor, de certa forma, o sofrimento é um apego àquela situação de dor. Eu estou, por algum motivo, presa àquela situação. E que motivo seria esse? Seria a minha não aceitação, que pode ser motivada pela raiva, pela mágoa, pelo ódio, não é? Pela reclamação e principalmente, como eu falei, pela não aceitação. Eu não aceito que isso aconteceu comigo. E quanto mais eu não aceitar, mais difícil vai ficar de lidar. E quanto mais eu reclamar, quanto mais eu ficar com raiva, mais eu vou sofrer, mais eu vou agravar esse sofrimento. E eu vou continuar apegado àquele momento, àquele fato, àquele acontecimento. Então, não seria muito melhor buscar ajuda, buscar uma solução e buscar no seu tempo superar essa fase? Vamos aí pensando sobre isso. Coloque aqui para mim nos comentários o que você acha disso que eu estou falando, né? Porque a gente costuma falar, não é possível, eu não quero sofrer. Mas muitas vezes, como eu falei, nós não temos a maturidade emocional que ainda queremos ter, né? Nós aqui não temos uma matéria na escola que nos ensine a lidar com essas emoções de angústia, medo, ansiedade, tristeza e raiva. Né? Nós não sabemos ainda lidar com isso, estamos aprendendo, porque hoje muitas pessoas falam isso, muitos profissionais, existem cursos, né? Existe a psicoterapia que nos ajuda, que nos dá esse caminho para lidar com as nossas emoções, mas de certa forma nós não temos essa inteligência emocional ainda em nós para lidar com essas questões. Então, como é importante observar isso, como é importante cuidar da gente, como olhar para essa situação que de repente você pode estar vivendo aí, e olhar assim, quando a gente fala, eu cansei, sabe? Quando a gente fala, eu cansei, e buscar uma nova forma de lidar com isso, ao invés de passar o resto da sua vida preso na mágoa, na dor, no ódio, na não aceitação. Então, a forma como nós podemos aliviar o nosso sofrimento diante de uma dor, como nós podemos aliviar o nosso sofrimento diante das dores que carregamos, como nós podemos deixar a nossa bagagem mais leve, transformando essa dor em amor. Qual é a cura para a dor, para o sofrimento? É a energia do amor, não é? Mas de que forma a gente faz isso no nosso dia a dia, né? Porque viver é um grande desafio, né? Como eu acabei, não existe vida sem desafio.
Existem muitas alegrias e muitas bênçãos, mas sempre existirão desafios. E à medida que nós vamos vivendo, nós vamos experimentando, nós vamos aprendendo a resiliência, né? A resiliência diante desses desafios, ou seja, aprendendo a superar esses desafios de forma mais positiva, de forma mais leve, sem tanto peso. Para um pouco, pensa aí comigo. Quantas dores, minha amiga, meu amigo, se você estiver me escutando, você vem carregando ao longo dos seus anos? Por quantas dores você está preso ao passado? Por quantas dores o seu interior está carregado de sofrimento? Por quantos anos mais você quer carregar? Né? Quando a gente pensa em reforçar esse sofrimento, muitas vezes a gente pensa que estamos fadados a isso, a passar o resto da vida tristes, infelizes, magoados, revoltados. Será que o divino, será que Deus, né? Será que aquilo que você acredita de mais sublime deseja que você se sinta fracassado, se sinta humilhado, se sinta um sofredor, se sinta vítima? Será que é esse o grande propósito da vida? Ou não será que o grande propósito na vida é ser um amadurecimento espiritual e emocional? É você superar esses desafios e transformá-los em luz, e transformá-los em força interior, em transformá-los em luz no sentido de iluminar a vida de outros seres e pessoas. Que é o terceiro ponto que eu trouxe aqui para a gente refletir sobre como transformar a dor em amor. E eu separei quatro atitudes, né? Porque atitudes é uma decisão, lembra? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Quando nós decidimos internamente, chega de sofrer, eu não quero mais sofrer. É preciso que haja uma decisão. E essa decisão nos leva para uma ação. São atitudes diárias para você transformar a dor em amor. Quais são essas atitudes diárias? Ama, aceita, perdoa e confia. Como assim? Ama, aceita, perdoa e confia. Fica comigo mais um pouquinho que eu já vou te explicar e você vai entender como isso é simples, mas é profundo. E muitas vezes nos convida a um empenho maior, né? Então ama, né? De que forma, né? Isso pode me ajudar a transformar as minhas dores, a atenuar os meus sofrimentos. De que forma isso pode acontecer? Então, quando a gente sofre, quando a gente passa por uma dor, né? Nós criamos tantas feridas em nosso coração, em nossa alma. E o amor cicatriza. Mas de que forma você pode amar? Amar a pessoa que te traiu? Seria que amar a pessoa que fez algo com você? Ou amar essa situação difícil? Não é assim. Estou falando de auto-amor. Enviar a energia do auto-amor para você. Entender e compreender que esse momento é bem difícil. Que esse momento está te exigindo uma maturidade espiritual. Está te exigindo uma transformação profunda. Então, olhar para si mesmo com compreensão. Esse é o auto-amor. Entender que nesse momento você está fragilizado, mas como é que você falaria para uma criança que perdeu um amiguinho que morreu? Como é que você falaria para uma criança que ela precisa ter calma porque ela bateu em algum lugar e está com uma dor? Como é que você conversaria com uma criança? E essa criança é você mesmo. Então é você, atualmente, conversando com a sua criança interior. O que você diria para ela? Daqui a pouco essa dor, você deu essa topada, está doendo, mas vai passar. Ou seu amiguinho, né, tá no céu, tá bem, tá feliz, né? Isso vai passar. Enfim, seja lá a sua crença, a sua forma de lidar com isso. Então, enviar essa energia do amor para começar a cicatrizar
essas feridas. E uma outra forma de amar é perceber que no momento de dor, muitas vezes no momento de sofrimento, nós temos o apoio de algumas pessoas, da nossa família, ou de um amigo. Ah, mas eu só tenho um amigo, mas você tem alguém. Ah, mas eu só consegui um médico atencioso, uma pessoa que nem me conheceu, que me ajudou, porque ninguém que me conhece, ninguém da minha família me ajuda, enfim, mas aconteceu. E observar esses acontecimentos em que o amor prevalece. O amor que eu falo, o amor universal, o amor que está em tudo. Então, ama, foque no amor, foque nas coisas, no afeto que você tem, no apoio que você tem nesse momento e principalmente envie essa energia de amor para si mesmo. Esse é o alto amor, né? Bem como eu falei no início, você agora conversando com a sua criança interior, como você conversaria com essa criança interior que não tem a maturidade ainda para lidar com tamanha dor ou sofrimento que está vivenciando. Então, a primeira atitude interna que eu convido você a fazer é ame, ama. E a segunda é aceita. A gente está falando daquela, né, mais uma frase que todo mundo fala, né? Aceita que dói menos, né? Por que aceita que dói menos? Por quê? Lembra? Quanto mais eu não aceito, quanto mais eu bato o pé, quanto mais eu faço birra, reclamo, mais eu reforço a minha dor. Então aceita que dói menos. Aceitar é concordar? Não é concordar com uma traição, por exemplo. Não é concordar que eu fui traída ou por uma pessoa que eu me relacionava, ou pela minha família. Aceitar não é concordar com tal ato. Aceitar o que aconteceu. Não tem nada que você fizesse. Lembra, a dor é inevitável? Nada que você fizesse iria evitar que aquilo acontecesse, porque não está na sua escolha, não está na sua decisão e sim na do outro, né? Se foi o outro que provocou. Então, aceita que aconteceu. Não é concorda, é aceita. Quando a gente aceita e para de brigar com isso, e para de reclamar, e para de fazer birra, de ficar revoltado, quando a gente aceita que aconteceu, e a partir dessa aceitação eu vou ressignificar esse acontecimento para que eu lide melhor com isso, com certeza você vai aliviar e atenuar muitos sofrimentos que você vem carregando ao longo da sua vida. Então trabalhe a aceitação. E a aceitação também está no campo da compreensão. Quando o outro nos agride, quando o outro nos trai, muitas vezes nada tem a ver com, essencialmente, conosco, mas sim com a pessoa mesmo, né? Com ele mesmo. Então tem a ver muito com o outro, não conosco. É uma dinâmica interior que proporcionou, que propiciou que ele agisse daquela forma. Muitas vezes nada tem a ver com você. E o que acontece? A gente se martiriza, a gente, mas eu sou uma idiota mesmo, porque fui confiar de novo, eu sou uma burra porque confio em todo mundo, né? Eu não devia ter feito isso, não devia ter aberto meu coração novamente, sabe? E quantas vezes a gente se martiriza, não é? Quantas vezes a gente se responsabiliza pela atitude do outro. A gente só pode dar aquilo que tem, e o outro fez aquilo porque ele só tinha isso para dar. Então, o que você pode fazer com isso? A grande coisa é um exemplo do que não fazer. Então, que bom que não fui eu que agi dessa forma, né? E aqui eu quero abrir um parênteses. Quantas vezes, por nossas atitudes, nós causamos dor e sofrimento nos outros, não é? Então, a gente sabe o que é sentir dor. A gente sabe o que é sentir dor. Mas que bom que não foi você, né, que proporcionou essa dor no outro nesse momento. Então, é uma forma de trabalhar a aceitação e começar a trabalhar o que eu chamo de perdão, né? Perdoar não é esquecer, mas é se libertar desse acontecimento, se libertar desse momento. Se eu consigo exercitar o auto-amor, se eu consigo trabalhar a aceitação em mim, naturalmente o perdão acontece, ou seja, o auto-perdão, né?
Eu saio do campo da culpa ou da vitimação e assumo a responsabilidade pelo meu bem-estar. Eu assumo a responsabilidade e escolho uma nova direção, escolho seguir adiante. Isso é muito importante. Então, trabalhar o perdão, trabalhar a libertação dessas emoções, né, de raiva, de tristeza, de angústia, de revolta, né? De que forma eu posso trabalhar isso no meu dia a dia? Buscando motivação em atividades que eu gosto de fazer, em atividades manuais, que me proporcionem bem-estar, que me proporcionem fazer uma purificação dessas emoções. Lógico, né? A gente sabe que não é tão simples, né? A gente se libertar de tanta bagagem pesada, né? Mas a gente precisa começar. E trabalhar o perdão é escolher uma atividade que consiga extravasar essas minhas emoções e que eu consiga afastá-las para que o meu campo mental, o meu campo emocional, né? Ele se purifique, né? Para que novas opções e novas soluções cheguem até nós. Então, perdoa, né? E confia na sua capacidade de superação, confia de que o que aconteceu tem algum propósito, principalmente de aprendizado. E muitas vezes, como nós não conseguimos lidar com as nossas dores, com o nosso sofrimento, nós precisamos entregar a energia amorosa do universo, entregar para Deus, entregar para tudo aquilo que a gente acredita que é de divino que existe. E entregar, e confiar. E trabalhar essa confiança dia a dia. Essa entregar para o divino, entregar para o poder amoroso do universo, confiar que isso vai passar, confiar que isso vai aliviar, isso vai atenuar. Mas eu preciso me mover, eu preciso exercitar essas 4 atitudes: ama, aceita, perdoa e confia. E se eu exercitar no meu dia a dia, com certeza eu vou vivenciar, experimentar esses momentos de sofrimento de forma muito mais leve. E por que eu estou falando isso? Como eu posso transformar a minha dor em amor? Né? A gente pensa assim numa mãe que perdeu um filho. Como é que uma mãe perdeu um filho vai superar esse sofrimento? Existe uma forma dela buscar a sua força interior e contribuir, por exemplo, a outras mães que perderam também seus filhos, né? Contribuir com a sua experiência, com o seu ouvido. Isso ajuda a encontrar a sua força, ajuda a tornar essa dor mais leve. Quando nós nos colocamos em missão, nós escolhemos transformar a nossa dor em amor a partir do contato com a nossa força interior, com essa chama divina que existe em nós. Muitas vezes, quando vivenciamos situações muito difíceis, de dor e sofrimento, parece que dentro de nós existe um grande vazio, um grande buraco, parece que morremos em vida, né? A vida acabou muitas vezes, né? É o que vem no nosso pensamento. Quando a vida não acaba nunca, essa chama divina que vive em nós, ela é eterna. Nada pode abalar, nada pode destruir. É isso que nós precisamos ter em mente. E aí tem a ver com confia, tem a ver com a entrega. Então, é possível, com essas 4 atitudes: ama, aceita, perdoa e confia, é possível tornar, né, o sofrimento, os nossos sofrimentos e as nossas dores mais leves. E quanto mais a gente aceitar que ela é inevitável, que nós vamos experimentar, nós vamos vivenciar muitas situações desafiantes na nossa vida, mais fácil vai ficar de lidar com tudo isso. Né? É muito importante hoje, onde que se vende fórmulas e pílulas mágicas. Isso não existe. O que existe é prática, o que existe é empenho, o que existe é vontade de viver, o que existe é o amor, a compreensão. É possível, sim, viver uma vida mais leve, viver uma vida mais feliz, mas é preciso entender e compreender
e aceitar que a dor e o sofrimento fazem parte da vida, dessa existência nesse planeta Terra. Não é? E antes, eu quero compartilhar para vocês uma história minha, em que, por que eu estou fazendo esse vídeo, por que eu falo dessas quatro atitudes, né? Porque é um texto que eu escrevi, eu vou compartilhar aqui embaixo com vocês o link, que se chama Ama, Aceita, Perdoa e Confia, que é uma espécie de texto, de frase, de poesia, de desabafo. Porque eu estava num momento muito difícil da minha vida, estava longe da minha família, e estava num momento muito difícil. Sabe aquele momento, né? Talvez você saiba muito bem, talvez você esteja vivendo ele agora, em que você não vê solução, não vê para onde que vai correr, sabe? Está tudo muito difícil. Esse vazio, essa dor imensa no seu coração. E eu estava vivendo um momento desse. Até que eu resolvi ir onde eu morava na época, ir num parque, sabe? Um parque pequenininho, ficar assim debaixo da árvore. E eu cheguei nesse parque com muita dor no meu peito, sabe? Por causa daquela situação. Estava difícil aceitar aquela situação que eu estava vivenciando, né? Que depois veio culminar numa separação, de um relacionamento tóxico que eu vivi. Aceitar aquela situação estava muito difícil para mim. E eu fui nesse parque com o intuito de, meu Deus, eu não sei o que fazer. E de repente, de ficar ali debaixo da árvore e chorar e me conectar com esse divino e entregar para a força amorosa do universo, para Deus, não importa, né? Seja lá aquilo que você acredita. E quando eu entreguei isso, quando eu tirei esse peso de mim, falei, eu não tenho controle sobre isso, mas eu não quero mais sofrer, chega de sofrer, eu preciso encontrar uma solução. Essa poesia me veio como um desabafo, como uma forma de curar o meu coração. Escrever, né? Você pode observar aqui no meu canal, tem algumas poesias que eu gravei, e tem no meu blog também, no meu site, Monicadinha Zen. Escrever é uma forma de eu me curar, de eu curar essas dores da minha alma. Então, não se engane, todos nós vivenciamos esses desafios. Então, falando aí dessa poesia, ela me trouxe uma inspiração, me trouxe uma direção, a partir da minha decisão interna de chega de sofrer. E aí eu fui buscar uma solução, busquei apoio, né, com a família, com os amigos, e consegui superar, sair desse relacionamento tóxico, né? E foi bem desafiante, ainda fiquei um período ainda me recuperando dessa vivência, né, dessa experiência, mas eu superei, né? Então, é possível sim tomar essa decisão interna de aliviar a nossa dor e o nosso sofrimento, de transformar a dor em amor. Muito feliz de ter você aqui comigo agora, nesse meu bate-papo. Eu espero que esse papo tenha ajudado você. Coloque aqui para mim nos comentários o que você pensa sobre isso. E eu vou ter uma alegria muito grande em conversar com você, né? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, curte, deixa seu comentário, é muito importante para mim a sua participação. E nos vemos em breve. Bora aí sintonizar no bem, sintonizar com as coisas boas. Nos vemos em breve e até já. Grande beijo no seu coração.